Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para retomar as nossas aulas do curso de Espiritismo e Mediunidade. Costumamos nos encontrar aos sábados, mas agora durante a pandemia tivemos de nos afastar até por conta da saúde de todos nós. Mesmo assim, temos a oportunidade de por aqui trabalhar alguns temas. Apesar de não estarmos juntos, é até legal porque a gente trabalha as perguntas, várias questões que são levantadas durante a aula, mas agora é a oportunidade que a gente tem de fazer desta maneira. E nesta aula, como a gente já tinha proposto em algumas oportunidades, tentar trabalhar alguns temas que alguns de vocês, durante as aulas, trouxessem para nós. E nesse caso, a gente procurou trabalhar então uma ideia que uma das nossas alunas, a Marlene, trouxe para nós sobre um livro de Leon Denis. Esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, é um dos livros mais importantes que ele trouxe para analisar várias questões relativas à moral, aos ensinamentos relativos a tudo aquilo que a gente traz dentro de nós e também essa questão de como encarar a dor, o sentimento da dor e também a própria dor física. Né? Nesse livro ele trabalha essas questões e outras mais também que a gente vai ver até se aborda também essas outras questões. Mas a princípio, né, nós vamos trabalhar esta questão relacionada à dor por conta do que estamos vivenciando agora. É uma questão grave, uma questão séria, e que a gente poderia começar a observar essa questão a partir da realidade que só se fazia, né, a realidade que nós conhecíamos antes da pandemia. Como era a nossa vida antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer? Como as pessoas conviviam em sociedade, como as pessoas encaravam a própria vida, né, na sociedade antes da pandemia. Se a gente começar a voltar um pouco, né, buscar na memória como era a nossa vida antes disso tudo desacelerar agora, né? Até por obrigação tivemos que desacelerar, mas a gente pode lembrar como as pessoas corriam muito, como as pessoas tentavam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, como as pessoas estavam desconectadas umas das outras. Víamos muitas doenças psíquicas surgindo, depressão, o suicídio, a ansiedade. Quantas pessoas que conhecíamos e ainda conhecemos que sofrem de síndrome do pânico, pessoas que não conseguiam ficar num ambiente fechado com outras pessoas, que já sentiam palpitações, se sentiam mal, tinham que sair daquele ambiente para poder respirar e voltar à sua normalidade. Então a gente vê que tudo aquilo que acontecia antes dessa pandemia chegar até nós, começava a dar um alerta, começava a mostrar um sinal de que havia algo errado. Muitas vezes a gente, em conversa com outras pessoas, vemos outras pessoas e muitas vezes a gente, invariavelmente, um pensamento ou outro, pensando assim, mas e se na China não surgisse essa doença, né? A China culpada por tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. Se a China fosse mais precavida, isso não aconteceria. Aí surge a pergunta, será mesmo que se isso não surgisse na China, não surgiria em outro país, em outro lugar? Vemos que todo esse ambiente que nós criamos enquanto espécie, enquanto habitantes da Terra, esse ambiente não só de destruição do próprio psíquico nosso,
do nosso descontrole, da nossa falta de preocupação com o nosso emocional, foi também destituindo aquilo que nós temos, enquanto conhecimento, enquanto aquilo que a gente precisa buscar. Dentro disso, a gente vê também que poderíamos ter mais responsabilidade sobre isso que fazemos, mais responsabilidade sobre tudo aquilo que é a nossa vida, pois responsabilizar um outro país, nós até poderíamos responsabilizá-lo pela doença, pelo vírus, pela sua chegada aos outros países, até no Brasil, modificando a nossa vida, modificando tudo aquilo que fazíamos, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas será que agora a gente não consegue também observar se tudo aquilo que a gente fazia, se toda aquela estrutura emocional, ela não era prejudicial a nós, se ela já não estava comprometendo o nosso passo a aquilo que buscamos enquanto evolução, né? Evolução moral, evolução sentimental. Então será que tudo aquilo que dissemos que a China causou já não estava sendo causado por nós mesmos? Vemos que outros países, como o nosso, dependem muito da China. Dependem nas exportações, dependem no trato comercial, entre outras coisas. Buscamos o trabalho da China, muitas vezes o trabalho escravo, o trabalho que reconhecidamente não é considerado legal, é um trabalho que explora os trabalhadores. E muitos daqueles que produzem no Brasil mandavam também matéria-prima para lá, para poder serem produzidos e vendidos aqui depois. Como seria a condição daqueles lugares que as pessoas lá trabalhavam? Será que eram condições boas de saneamento básico, de cuidado de saúde? Será que também isso que surgiu não teria uma relação com toda a despreocupação com essa questão de saúde, uma preocupação mais com a questão financeira, monetária, vamos produzir mais para ganhar mais, vamos fazer o país crescer absurdamente, e assim a China vai aumentando o seu produto interno bruto, seu PIB cada vez mais, e assim conseguimos nos aproximar dos Estados Unidos ou até ultrapassá-lo em relação à economia. Bom, isso faz parte de todo um contexto, né? Eu gostaria de trazer, né, estou trazendo esse contexto porque eu acho legal, acho importante, para a gente ver que toda a história que surge agora, né, que somos obrigados a viver, muitos estão confinados em casa há 60 dias até, né, as pessoas mais idosas estão 60 dias presas em casa, porque é complicado sair para ir no supermercado, sair para comprar alguma coisa, porque há o risco de uma contaminação por outro trazer o vírus. E aí essa pessoa vai para casa, fica doente e aí tem as intercorrências todas da doença. E aí a gente acaba trazendo a nossa reflexão, né, o nosso pensamento, se realmente a gente, enquanto ser, né, enquanto espécie, nós também não fomos os responsáveis pelo surgimento da Covid-19, do coronavírus, como quiser, né, trazer a denominação. Porque não adianta nós também não nos colocarmos como seres pensantes, seres capazes de construírem algo novo e construírem algo que traga felicidade, traga algo bom às outras pessoas. Não adianta a gente querer também ficar alheio às responsabilidades.
As responsabilidades são de todos nós, de todos os seres humanos, de todos os países, todos responsáveis por tudo aquilo que acontece. E nós aqui no Brasil, trazendo a proposta de Leon Denis, né, aquilo que nós verdadeiramente somos, como espíritos em evolução, trazendo tudo aquilo que a gente precisa realizar, tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, dentro desse processo, trazendo aqui a questão do livro, né, da proposta de Leon Denis, vemos que a dor ela é causada a nós por conta daquilo que nós buscamos. A dor é causada a nós por conta dos nossos desejos, nossas vontades. Trazendo então a questão comercial, que é muito próxima a nós. Nós que gostamos de muitas vezes consumir, e consumimos absurdamente muitas vezes, será que há necessidade ou havia necessidade de consumirmos tanto? De comprarmos tantas coisas? De termos coisas que nem desejaríamos tanto porque não precisávamos, né? Sapatos, camisas, roupas mais variadas, e tudo isso guardado, tudo isso sem uso. Será que realmente as coisas que compramos, tudo aquilo que acreditamos que pudessem preencher o vazio dentro de nossos corações, tem algum valor? Será que realmente quando eu abro o meu armário, quando eu abro as minhas gavetas, aquilo que eu guardei tem valor? É isso que vai me projetar espiritualmente, vai me projetar sentimentalmente naquilo que eu realmente preciso dentro de mim? Será que eu não estava ou ainda estou exagerando dentro da proposta de não causar um mal maior mais tarde, né? Dentro daquilo que eu preciso, dentro daquilo que eu necessito realmente? Pois tudo aquilo que eu me esforço para conquistar, eu me desgasto. É natural. Eu me desgasto no pensamento, eu me desgasto no meu trajeto, naquilo que eu preciso buscar, procurar, para poder ter aquilo. Falando em coisas materiais. E será que aquele desgaste todo, será que aquilo em que eu voltei o meu pensamento, voltei toda a minha estrutura de inteligência para buscar algo, para me fazer sentir recompensado, será que realmente valeu a pena? Será que vale a pena resgatar tanta coisa, guardar tanto e de repente não ter aquilo que eu realmente preciso, que era a aproximação das pessoas, a aproximação de quem eu amo, a aproximação de mim mesmo? Então aí começamos a perceber que Leon Denis, na sua proposta de estudo, na sua pesquisa, ele tem razão quando mostra para nós que nós, cada vez que nos aproximamos mais dos bens materiais, começamos a nos afastar das pessoas, começamos a nos afastar de nós mesmos. Começamos então a perder o sentimento da empatia. O que o outro está sofrendo, o que o outro está vivendo, será que eu não preciso olhar um pouco para o que o outro está vivendo? Será que ele não sofre? Será que ele não tem problemas? Será que ele não está vivenciando uma dor profunda e eu poderia de alguma maneira ajudá-lo nesse sentido? Acho que é preciso que a gente comece a observar toda a importância do que somos e daquilo que podemos realizar. Leon Denis então traz para nós a questão daquilo que deixamos de ver.
deixamos de enxergar a tristeza do nosso próximo, deixamos de ver a falta de perspectiva do nosso próximo. Começamos a deixar com que tudo aquilo que faz parte apenas da nossa vida seja mais importante. Mas aí surge o egocentrismo, surge o egoísmo, todos os sentimentos que mostram que eu só penso na minha vaidade, só penso naquilo que me importa. Para que eu vou pensar no outro se o meu foco é pensar em mim, pensar naquilo que eu preciso, nas minhas buscas, meus objetivos? Como que eu posso abandonar tudo isso se eu tenho que conquistar cada vez mais? Mas e aquele que está lá, muitas vezes na calçada, e eu pulo por cima da pessoa para continuar no meu caminho? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. E nesse sentido, aquele que precisa de água, de um alimento, de uma palavra amiga, de um abraço, essa pessoa ela é diferente de nós enquanto ser humano. Enquanto ser humano, enquanto espécie, ela é diferente de nós. Então o alerta de Leon Denis ele vem nesse sentido, nessa direção. Na direção do que nós produzimos, do que nós realmente fazemos em relação a todos nós, em relação ao ambiente da nossa espécie, o ambiente de ser humano, o contato, o querer saber de como cada um está, de como cada um vive. Todos os países, por exemplo, do nosso planeta, temos os seus líderes, temos aqueles que estão preocupados com o crescimento do país, o desenvolvimento. Será que cada um desses países estão olhando para os outros que estão próximos? Será que estão olhando ao redor? A América do Norte, por exemplo, olha para a América Latina? Na América Latina, o Brasil tem um olhar para os países mais próximos também? Ou cada um cuida da sua história, cada um cuida do seu comercial, do seu material, cada um cuida do seu desenvolvimento e os outros que façam a sua parte? Que cada um cuide do seu? E cada um ali dentro da sua solidão, dentro do seu processo de construção própria. Quando precisar do outro, para que o outro faça você crescer mais, aí eu vou lá e busco. Quando precisar do outro, para que ele me traga mais lucro, eu vou atrás, extraio aquilo que me faz crescer, extraio aquilo que eu preciso, necessito naquele instante, tenho a minha riqueza, faço a minha riqueza e depois eu deixo o outro para lá. E aí trazemos a questão, né? E ser humano, enquanto esses que em cada país sofre, em cada país não tem condição nenhuma de sobrevivência. Vivemos hoje uma doença que não sabemos em que instante ela pode nos alcançar. Não sabemos em que momento e nem quem pode trazê-las para nós. Quem sofre, com certeza, é a população que não tem a situação de poder ficar em casa, de trabalhar de casa, de poder se afastar do movimento da rua, do aglomerado da rua. Essas pessoas são privilegiadas, pois puderam fazer isso. Mas e quem não pode? Quem precisa trabalhar todos os dias, quem tem que alimentar a família, alimentar aqueles que são próximos e com muita dificuldade. Essas pessoas vão sair. E muitas vezes, será que elas conseguem o tratamento necessário?
Será que elas conseguem receber o atendimento de saúde que elas gostariam de receber? Muitas vezes não. Então vou sofrer todas as penas, todas as dores, vão passar por todo o processo de dor trazido pela doença. E aí, entrando nesse ponto, qual a nossa responsabilidade por tudo isso que está acontecendo? Qual a nossa parcela de aprendizado? Qual a nossa parcela de esforço para que isso também possa se modificar de alguma maneira? Temos lá as pessoas, não vamos esquecer, as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão nos hospitais, que muitas vezes não têm a condição financeira, não têm a condição de ter material, não têm a condição de ter lá o seu material de trabalho, os seus equipamentos. De alguma maneira nós podemos ajudar? De alguma maneira que não seja financeira, mas que seja de atenção, nós podemos levar alguma coisa de bom para essas pessoas? Creio que Leon Denis, em sua preocupação com o ser humano, em sua preocupação com o espírito que está na terra, de provas e expiações, ele quis nos alertar sobre a realidade que viveríamos nesta terra. Queria nos alertar sobre a expansão do nosso espírito, a expansão do nosso ser, na capacidade de poder aglutinar, na capacidade de poder abraçar, de poder chegar a muitos. Porque, na verdade, agora estamos numa crise. E essa crise a todos nós atinge, independente. Agora, se a doença se aproxima de mim por alguém que é meu amigo, é meu conhecido, ou mesmo que não seja, mas que estava ali desprotegido e retransmitiu a doença. Não vai importar se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho casa, não tenho casa, tenho carro, não tenho. Nessa hora não vai importar. A única diferença é que quando chegar o atendimento, um vai ser atendido no hospital público e o outro no hospital privado. Mas quais são as condições de cada pessoa? Quais são as condições psicológicas, as condições sentimentais, as condições da razão de cada um? As doenças pré-existentes que essas pessoas vão levar já quando forem buscar atendimento. Pode ser que nem todo o arcabouço, nem todos os equipamentos, nem toda a estrutura física de um hospital daquela pessoa que foi ser atendida no conceito particular, né, no hospital particular, pode ser que não ajude. Pode ser que ele esteja lá, mas vai vivenciar toda aquela dor e vá desencarnar. E como vai ser isso? Como vai ser esse desencarne? Esse desenlace dessa pessoa que é angustiada, preocupada, sem ter uma aproximação do seu espírito com algo mais elevado, ela simplesmente se deixou ali envolver e desencarnou naquele sofrimento. Enquanto o outro, que muitas vezes foi envolvido também pela doença, passou pelos mesmos problemas, vivenciou as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, olhou para si mesmo e percebeu que naquele instante era preciso trazer o espírito, trazer questionamentos, reflexões para dentro de si mesmo, para tentar enxergar o porquê da dor, o porquê do sofrimento, por que chegou até mim essa doença, por que essa doença agora me traz esse sofrimento, essa angústia, essa mágoa. Leon Denis
traz a questão das nossas inteligências, traz a questão de abrirmos os nossos corações. Leon Denis traz a proposta de olharmos para dentro de nós, para começarmos a trazer de dentro de nós aquilo que temos de mais precioso. O sentimento que escondemos muitas vezes, mas que a dor revela, a dor exalta, a dor mostra que nós temos a capacidade de perdoar, temos a capacidade de amar, temos a capacidade de mostrar sentimentos grandiosos. Podemos deixar as amarguras, as tristezas, as angústias, por tudo aquilo que queremos de bom para nós. Naquele instante de dor intensa, então, muitas vezes chamamos os parentes, os amigos, e trazemos eles para perto de nós para rememorarmos a nossa vida. Olharmos para dentro de nós e vermos o que eu errei, o que eu acertei, o que eu posso refazer, o que eu posso reconstruir, o que é possível trabalhar dentro de mim para que eu conquiste coisas novas, para que eu busque coisas novas e melhore. Veja que interessante, né? Antes de tudo começar, eu estava muito focado no material. Antes de tudo começar, a minha proposta era querer, ter, ter e ter e ter e guardar, acumular. E de uma hora para outra, tudo aquilo que eu acumulei não me faz mais diferença. Tudo que eu acumulei não vai me ajudar. Posso tirar todo o dinheiro que eu tenho no banco, entregar ao hospital que me atende, e infelizmente os médicos e enfermeiros têm o seu limite. Vão alcançar aquele limite e dali adiante vão dizer: preciso que você, que a sua família, que todos aqueles que são próximos façam oração, reze, ore por você, peça àqueles que te protegem, seus mensageiros, seus guias, não importa, peça a eles agora a ajuda. Mas e aí? E se isso não faz parte da minha realidade? Não faz parte da minha vida comum? Se eu estava muito preocupado com outras coisas e o meu espírito simplesmente foi deixado de lado, a minha empatia foi deixada para trás, a minha preocupação com o próximo, ela também foi se exaurindo, e eu fui deixando o tempo passar, simplesmente todos se tornaram invisíveis a mim. Aquilo que eu poderia fazer pelos outros, não faço mais. Não ajudo, não trago uma proposta de amor para os outros, uma proposta diferente. Simplesmente me envolvi em tudo aquilo que me trazia o ter e deixei de ser. Esqueci de todos os valores que guardo dentro de mim. Esqueci de todos os valores que me fizeram chegar até onde estou agora. Sim, valores que eu recebi enquanto criança, enquanto adolescente, mesmo enquanto adulto, das histórias que vivenciei, das pessoas que conheci, dos ensinamentos que pessoas simples passaram para mim e que hoje muitas vezes eu as esqueci, nem lembro mais de quem me disse o quê ou qual a importância que tinha. Aquele que me disse, por exemplo: filho,
comece a prestar atenção na sua família. Filho, comece a prestar atenção nas pessoas que fazem a sua vida existir como ela é hoje. Será que você olha para elas? Será que você ora, faz prece por elas? Pois a sua existência só é possível por conta de cada uma dessas pessoas. Então, Leon Denis traz a nós a dor como sofrimento, mas também como algo que nos eleva. Mas para nos elevarmos, só é possível que deixemos com que o nosso coração também fale por nós. Que façamos uma proposta clara para o nosso coração, de que de agora em diante possamos olhar para todos com carinho, possamos olhar para todos com responsabilidade, pois tudo aquilo que vivenciamos hoje está relacionado justamente àquilo que acontece no mundo todo. Se formos olhar quantos países esse planeta tem e em quantos deles toda a riqueza do mundo está concentrada. Nas contas bancárias de quantas pessoas toda a riqueza está concentrada? Acredito que possamos contar nos dedos quantas pessoas reservam em suas contas bancárias o dinheiro que é capaz de alimentar todo o povo do planeta por décadas, por séculos talvez, e o alimento não vai acabar. Todos terão a oportunidade de viver em harmonia com o básico, com tudo aquilo que é necessário para o seu aprendizado, para o seu trabalho, para a sua saúde, mas tudo isso concentrado em poucas pessoas, em poucos países, em poucos bancos. Será que isso é o que nós viemos buscar nessa terra? Será que isso é o que nós viemos aprender em nosso processo nesta terra? Quando buscamos o equilíbrio, tantas vezes falamos muitas vezes de equilíbrio. Mas o que acontece no mundo inteiro? É equilibrado? Ou alguns têm pouco? E isso acaba trazendo um problema maior a todos nós. Acaba fazendo com que muitos sofram e outros permaneçam numa riqueza concentrada e continuem despendendo da sua inteligência, da sua capacidade de realizar só para ganhar, só para acumular. Será que realmente é isso que nós necessitávamos? Precisávamos sofrer tudo isso que estamos vivendo agora? Ou se tivéssemos mais equilíbrio na condução do processo anteriormente, que muitas vezes deixávamos de perceber, tomávamos um remédio, fazíamos um tratamento e quando aquele efeito passava, conseguíamos recobrar a nossa consciência e seguiríamos de novo. Vamos atrás de tudo aquilo que precisamos, muitas vezes não importando quem estivesse na frente, vamos passar por cima, porque não é importante. O que importa é o que eu quero, o que eu preciso para mim. O outro, que busque da sua maneira, que se esforce, e que se não tem nada é porque ele realmente não tinha como ter, não é problema meu. Que coisa, né?
E agora estamos nós aqui, longe uns dos outros, por tudo aquilo que fizemos lá atrás, e olha que lá atrás não é tão longe assim. Há poucos dias mesmo, há poucos meses, estávamos correndo atrás das coisas, sem querer ter a mínima preocupação com as causas de tudo aquilo que estava acontecendo conosco. E as causas foram ficando, as causas ficando, aquilo guardado, e o remédio já não trazia mais o efeito que desejávamos. Estávamos ali então, buscávamos uma droga aqui, uma bebida ali, fumávamos e íamos numa festa e tentávamos nos preencher e não conseguíamos. E agora estamos vocês em suas casas, eu na minha casa, e assim tentamos nos relacionar, quando na verdade poderíamos, dentro de um equilíbrio maior, de um conjunto de possibilidades, de um conjunto de decisões, de vontades, estarmos juntos. Só que com um equilíbrio de tudo aquilo que podemos ainda ofertar. Está nas nossas mãos, tudo está nas nossas mãos. Digo que aquilo que eu posso fazer é o mínimo diante do quadro que eu possuo, mas a mesma coisa você pode, e pode fazer pelo outro, e o outro de repente faz pelo outro. E assim tratamos de formar uma corrente de amor maior, que traz justamente aquilo que Leon Denis fala na revelação da dor. O que é a revelação da dor que Leon Denis traz como proposta? Que é mais um dos capítulos desse seu livro, muito importante, mas que é justamente o espiritual. Toda a condição de espírito que temos, toda a condição de espírito que trouxemos a essa terra e que nos faz vibrar, nos faz emanar, levar energia a todos aqueles que estão ao nosso lado, à nossa volta, levar energia aos lugares que vamos, aos lugares que entramos, às pessoas que conhecemos. E o que é isso? O que é essa capacidade de ter dentro do meu coração algo que possa favorecer o outro enquanto uma energia positiva? Enquanto algo que faça diferença para aquela pessoa que não tem nada, faça diferença para aquela pessoa que simplesmente busca algo para sobreviver naquele dia, pois o dia de amanhã ela não tem. E nós, com pouco que temos, poderemos pelo menos dar a alegria daquele momento para a pessoa. E a revelação da dor é justamente olharmos para nós mesmos com todo o amor que podemos construir por nós, acreditamos que somos capazes de levarmos isso ao nosso próximo. Olharmos para nós e vermos que não somos só o material que buscamos, pois precisamos do outro. Quem que nos consola, quem que nos abraça, quem que nos acolhe no momento de dor, se tudo que eu fiz na vida foi buscar amealhar coisas materiais? Quando eu estiver na dor, quem? Quem vai se aproximar de mim para que eu possa então deitar naquele ombro amigo, falar sobre tudo aquilo que me angustia, que me entristece, aquilo que me magoa, que me machuca? A dor. Falar da minha dor? Com quem que eu vou falar da minha dor? Se quando eu olho ao meu redor eu tenho muitas coisas, tenho muito ouro, tenho muitos bens e pessoas. Será que eu tenho pessoas à minha volta? Será que eu tenho amigos? Que eu tenho aqueles que eu posso ligar? Que eu posso conversar? Talvez não. E aí, olhamos para nós e vemos a importância daquilo que precisamos buscar.
daquilo que realmente precisamos guardar dentro de nossos corações, pois é isso que vai nos dar a estrutura para sair desse momento, para subir um degrau a mais no conhecimento, para poder nos reconstruirmos enquanto seres humanos, pois a Terra continua, o planeta segue e muitas outras coisas vão acontecer, talvez outras doenças, novos períodos em que teremos novamente que pensar no equilíbrio, em como nos equilibrar economicamente, em todos os sentidos que precisamos para viver bem. E essas decisões serão nossas, de cada ser humano. Porque quanto mais pensarmos na questão material, na questão daquilo que temos que ter, mais dores, mais doenças, mais dificuldades, mais sofrimento, tudo aquilo que ninguém quer, mas infelizmente foi tudo aquilo que foi construído até chegarmos no que agora estamos passando. Que a nossa trajetória seja de luz, que a nossa trajetória seja de amor, que possamos nos encontrar conscientes de tudo aquilo que fizemos no passado e que agora podemos mudar. Que ao nos encontrarmos, que o nosso abraço seja cativante de alegria, de amor, por tudo aquilo que vamos fazer a partir de agora. Que o nosso coração brilhe cada vez mais em todos os lugares que estivermos. E essa condição faça parte de cada passo que vamos dar agora. Pois sabemos que a dor é presente, mas que podemos transplantar a dor, desde que olhemos mais para a nossa espiritualidade. Que a espiritualidade faça parte de nossos corações todos os dias, todos os momentos. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E está aí um pouco de Leon Denis, com toda a sua grandeza, o espírito que trouxe todos os ensinamentos, deu continuidade a todos os ensinamentos de Allan Kardec. Nesse livro e outros livros também, o livro No Invisível, por exemplo, também uma obra muito importante que traz todo o contexto da construção de Allan Kardec no seu processo de levar às pessoas o que o Espiritismo estava realizando, quais as propostas científicas ele tinha. Tudo isso está nesse livro No Invisível, mas, como agora estamos tratando de outra obra importante também, creio que já traz um ensinamento muito grande para nós. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Espero que tenham aprendido algumas coisas, tenham gravado algumas coisas, que com certeza é muito importante para nós seguirmos nessa caminhada de aprendizado. Um beijão a todos, um abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.